Olá pessoal, nessa oportunidade falaremos sobre estruturas de distribuição de rede elétrica, especificamente a estrutura de média tensão em uma distribuição de rede elétrica trifásica, onde eu tenho fase A, fase B e fase C, ou L1, L2, L3. A composição da construção dessas estruturas, elas baseiam-se em algumas nomenclaturas que identificam cada estrutura específica da rede. Exemplo, nós temos dentro dessa construção uma estrutura denominada N1. N por quê? Porque é uma distribuição trifásica em tensão trifásica. E 1, porque ela é uma estrutura de passagem. É composta pelos componentes o porte de concreto, uma cruzeta tipo T e 3 isolador pilar. Dando sequência a esse entendimento, nós temos a N2, que é o mesmo princípio. É uma estrutura trifásica, de rede de distribuição trifásica, porém com um detalhe a mais em relação a N1. Qual que seria o detalhe? Ela é 2 porque ela é uma estrutura de esforço e utilizada geralmente em ângulos na distribuição da rede. A composição ou o material que compõe esta estrutura é o porte de concreto, 2 cruzetas de concreto tipo T e 6 isolador pilar, certo? Então a gente já vê dentro desse entendimento que há mais material para dar de fato esse suporte na hora de fazer o tensionamento da rede. Dando seguimento, nós temos a estrutura N3. Essa estrutura N3, ela nada mais é do que uma estrutura de fim de curso ou fim de rede. Ela traz para nós operacionais do sistema a informação que a rede finaliza nela. Ela é uma estrutura de fim de curso. O material que é utilizado para a construção dessa estrutura é o porte de concreto, 2 cruzetas tipo T e 3 isolador polimérico ou isolador de suspensão. São isolador que vão estar conectados a esta estrutura na sua vertical e na sua lateral da cruzeta para dar aí a fixação dos condutores para o tensionamento. Dando seguimento, nós temos a estrutura N4. Essa estrutura N4 segue o princípio de que é uma estrutura de distribuição trifásica, porém o número 4 dá para a gente uma informação muito importante, que é a informação que é uma estrutura de amarração, ou seja, é a junção de dois encontros de rede ou junção de 2 fins de linha. Eu tenho nessa estrutura aí o encontro, no caso, dentro do sistema elétrico de potência, em relação à distribuição de alimentadores, eu teria aí o encontro de 2 alimentadores. É uma das possibilidades que essa estrutura oferece para a operação do sistema elétrico de potência. O material que eu utilizo para a formação dessa estrutura é o porte de concreto, 2 cruzetas tipo T de concreto ou material que estão sendo fabricados agora, 6 isolador polimérico ou isolador de suspensão e 3 isolador pilar. Essa estrutura é denominada estrutura N4, certo? Então temos falado sobre a estrutura N1, N2, N3 e N4. São estruturas de rede de distribuição em média tensão. Fica aí a dica da Conectar Soluções Elétricas. Até a próxima.